Bem-vindos à nossa primeira live do Papo de Flauteiro 2021. Hoje nós vamos falar sobre dinâmicas. Então vamos chegar. Quem tiver dúvidas já pode mandar aqui pra gente. E respondendo durante a live, tá? Tem uma caixinha aqui do lado, vocês podem mandar ali na caixinha, porque daí eu consigo compartilhar a pergunta com o pessoal que estiver assistindo. Então, hoje nós vamos falar sobre dinâmicas, tá? Os três principais erros que geralmente os flautistas cometem, principalmente quando estão começando, né? Quando os flautistas estão iniciando nesse mundo artístico, mundo mágico da flauta, é muito comum a gente ver algumas similaridades, né? Algumas dificuldades em comum. Então, hoje eu vou falar sobre os três principais erros que eu tenho observado durante esse período que eu venho lecionando. Venho atuando como professora de flauta, no Guri, como professora particular, com meu curso online. Enfim, eu selecionei os três principais erros e vim aqui falar sobre isso com vocês. Então, antes vamos entender o que são dinâmicas, para quem ainda está pensando, né, em se tornar músico, em estudar flauta e ainda não entende muito bem. Dinâmica é uma das propriedades do som. Então, o som ele tem 4 propriedades. Altura, então se ele é um som mais agudo, um som mais grave, no caso a flauta é um instrumento de notas agudas, é um instrumento agudo. Então altura, duração, então se o som ele é mais longo ou mais curto. Timbre, o que qualifica o som de uma flauta, de um clarinete, de uma voz humana. Então é a qualidade do som. E o que a gente vai falar hoje que é a intensidade. Então as dinâmicas são a intensidade. Se o som ele é mais forte, mais potente, ou se ele é um som mais delicado, mais piano, mais baixinho, tá bom? E na flauta, nós temos que lidar com algumas vertentes, digamos assim, de quantidade de ar, Eita, não sei se tá tocando aí. Chegou uma notificação aqui. Agora, melhor, para me concentrar bem aqui no assunto, que hoje tem bastante conteúdo para passar aqui para vocês. Então, nós temos que nos atentar a algumas coisas, como quantidade de ar, ângulo que a gente sopra. Então, eu vou começar aqui com o primeiro erro, que é um erro muito básico, assim, bem simples, que às vezes o pessoal comete por não pensar muito, né? Não parar para pensar. Na ansiedade de querer fazer as dinâmicas, eles não param para pensar e aí acaba cometendo esse primeiro erro, que é não ter as suas dinâmicas definidas. Então, para você saber para onde você tem que ir, né, você tem que saber de onde você vai partir para você saber onde você quer chegar. Então, você tem que saber onde são os seus estágios, qual é o seu pianíssimo, o seu piano, o seu mezzo-piano, mezzo-forte, forte, fortíssimo. Qual, dentro das suas possibilidades hoje, do instrumento que você tem hoje, do seu tempo de estudo, qual que é a sua paleta de dinâmicas, digamos assim. Então, para ajudar vocês a identificar esses degraus de dinâmicas, eu sugiro que vocês comecem pelo mezzo forte. O mezzo forte é uma dinâmica que é confortável. É a dinâmica que você pega a flauta e toca, sabe? Essa dinâmica que sai. Você não tem que se esforçar. Então, vamos supor aqui na nota sol. Eu não tô fazendo esforço nenhum, nem para mais, nem para menos. É meu mezzo forte, beleza? Então, se tiver com a flauta aí, já vem fazer esse exercício comigo aqui também. Então, esse é o meu mezzo forte, encontrei o mezzo forte. A partir dele, eu vou encontrar as outras dinâmicas. Então, eu vou tirar um pouquinho para encontrar minhas dinâmicas mais baixas. Então, mezzo piano, pianíssimo. E para achar meu forte, eu já coloco um pouco mais de ar. Tudo que a gente estiver falando aqui a respeito desses degraus é relacionado ao volume de ar, a quantidade de ar. Então, quanto mais ar você soprar, mais gasolina, mais combustível nós temos para tocar flauta. Logo, maior, mais cheio, mais potente será o nosso som. Quanto menos combustível, menos ar, menor vai ser o nosso som, tá? Então, falei de forte, fortíssimo, dinâmicas mais altas, mais ar. Menos dinâmicas menores, menos ar, tá? Isso é, assim, básico, pra gente estabilizar aqui, pra gente, né, deixar definido o que a gente vai pensar quando a gente falar de dinâmicas mais altas e mais baixas, digamos assim. Então, esse é o primeiro erro, não ter definido qual é o seu mezzo forte e, a partir dele, achar suas outras dinâmicas mais fortes e mais fracas, tá? Um segundo erro muito comum também é quando
os flautistas que estão iniciando, eu entendo, gente, eu entendo que vocês têm aquela ansiedade, aquela vontade de tocar e de querer achar os seus sons fortes e pianos, mas a qualidade do som sempre vai ser prioridade. Eu falo para os meus alunos que o som, o nosso som, o som do músico, isso de qualquer músico, tá? Eu sou flautista, mas qualquer músico. O som é o nosso cartão de visita. É o que a pessoa vai ouvir e vai perceber, ela vai pensar ali nos 2 primeiros segundos, nas suas primeiras notas, se ela vai continuar te ouvindo ou se ela vai partir para outro lugar, tá? Então, o nosso som tem que ser um som agradável, tem que ser um som afinado, um som cheio, um som bonito, porque ele é o nosso cartão de visitas. Logo, a gente não pode, eu sei que a emoção é grande de querer fazer os crescendos, decrescendos, mas a gente tem que se conter um pouco e priorizar a qualidade do som. A gente tem limites, né? Então, você vai definir lá os seus, seu degrau, sua paleta de dinâmicas. Ela vai ser o seu limite hoje, tá? Claro que você vai estudar os exercícios que eu vou passar aqui e você vai cada dia mais aumentando, né, os limites da sua sonoridade. Então, cada vez você vai conseguir fazer mais forte e mais piano. Quanto maior for a sua paleta de dinâmicas, maior é o impacto, mais opções, mais ferramentas você vai ter para usar durante a música na sua performance. Então é muito legal, muito importante que você tenha o maior possível, né, a maior gama possível de cores, a gente fala de cores também porque tem a ver, não é só dinâmicas, tem a ver também, mas a maior paleta possível de dinâmicas, tá? Então, a gente tem limites, claro, estamos tocando um instrumento, um pedaço de metal, então nós temos limites, não dá pra... A flauta mesmo vai falar ali algum momento pra você não soprar mais, senão vai estourar a nota, vai sair desfocado. Então, priorizar a qualidade do som. Então, eu vou fazer um exemplo aqui do que acontece às vezes, tá? Qualidade de som e afinação, tá? Esses 2 pontos que estão ligados à sonoridade, mas a afinação também é importante a gente se atentar. Quanto mais forte, mais gasolina, mais combustível a gente coloca, que o ar é o nosso combustível, né, para tocar flauta. Mais combustível, mais ar a gente coloca na flauta, maior a tendência da afinação subir. Quanto menor a quantidade de ar, maior a tendência da afinação descer. Se eu não corrijo, vamos supor que eu me atente somente ao volume, a quantidade de ar que eu vou pôr na flauta. Olha o que vai acontecer. E aí eu vou exagerar, tá? Eu vou exagerar, vou pôr o máximo possível de ar que eu tenho aqui e sem corrigir nada, sem preocupar com a sonoridade. Eu só quero ir pro forte, só quero ir pro piano. E é isso, quero só fazer essas dinâmicas. Então, o que acontece se eu não corrigir? Então, coloquei mais ar, a afinação subiu até o limite, aí depois já foi para a próxima oitava. E a mesma coisa acontece no contrário. Então, se eu tô na oitava aguda... Quanto mais ar eu tiro, mais a afinação vai caindo até que ela morre na primeira oitava, né? Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que conseguir manter a afinação estável e a qualidade do som sem mudar a oitava e sem ficar aquele som agressivo também, né? Quando, às vezes, a pessoa faz muito forte, fica aquele som chiado. A flauta já não tá aguentando mais, mas a pessoa quer... Não é trombone, gente, é flauta, por favor. Um chicotado de amor aqui. Então, a gente toca flauta, não precisa, a gente não tem tanta... Na verdade, assim, tem algumas flautas que têm uma resistência maior, uma potência maior, porque elas são heavy wall, então tem a parede mais grossa, aguenta um pouco mais de ar. Mas, em geral, a flauta ainda não aguenta a mesma quantidade de ar de um trombone, né, um trompete, enfim. Então, a gente tem que sempre priorizar a qualidade. Então, vá no limite. Então, acha o seu limite quando você estiver estudando dinâmica. Mezzo forte, lembra? Se eu soprar mais que isso, a flauta ela vai aguentar, né? Ela vai aguentar. Mas o som já vai ficar estranho, vai ficar distorcido. Não, eu posso usar esse som?
Posso. Se eu quiser passar essa sensação de incômodo pra quem tá me ouvindo, eu posso. Se tiver uma música contemporânea que tenha lá algumas coisas assim, assuste o seu público, eu posso usar. Por que não? É uma ferramenta, é uma coisa que eu posso fazer. Mas não, o que eu quero dizer é que não é agradável. Então a gente não vai usar na maior parte do tempo. A gente vai usar o que é agradável, o que a gente gosta. Então, no limite da flauta. E a mesma coisa com o pianíssimo. Quanto mais piano, mais pianíssimo, maior a velocidade do ar que eu tenho que soprar, porque eu tô soprando com menos quantidade, lembra? Menor a quantidade, então o ar tem que sair mais rápido para manter a afinação. E uma segunda coisa também, para além da velocidade do ar, segunda dica aí para observar na hora de se tocar, é o ângulo, tá? Essa é uma coisa muito legal que a gente faz para corrigir a afinação, principalmente. Então a gente falou da sonoridade, chegar no limite do seu instrumento, do que você consegue fazer hoje com qualidade, sem ser agressivo, né? Não quer dizer que você não possa ir um pouco além. Eu até recomendo que você vá um pouco além durante o estudo. Na hora de tocar, no valendo, no jogo, não esquece de ir até ali um limite onde você pensa assim, eu gostaria de ouvir esse som. Então, se você gostaria de ouvir esse som é agradável para você, ele é o seu limite, é a sua fronteira ali, tá? E mesma coisa pro piano também. Já falo de pianíssimos e pianos. Falar de ângulo agora. Então, ângulo para corrigir a afinação, ângulo e velocidade de ar. Então, quanto mais ar eu tenho, eu não preciso que a minha velocidade de ar seja tão grande, porque eu tenho, ele já vai ser mais alto, na verdade, né? A velocidade de ar já vai ser mais alta porque eu tenho muito ar. Então, esse ar vai querer sair mais certeiro, né? E agora, o que acontece quando a gente faz piano, a tendência é a velocidade do ar diminuir, né? A velocidade do ar cair. E aí, quando a velocidade do ar cai, a afinação cai também. Então, você tem que manter sempre a mesma com o de ar, tá? Nos pianos, principalmente, que é onde fica mais aparente. E junto com isso, só isso não é suficiente, na minha opinião, para manter a afinação, tá? Na minha opinião, isso é uma ferramenta, mas não é suficiente para corrigir, porque é uma distância muito grande. Talvez dinâmicas mais próximas até seja mais fácil, mas dinâmicas muito, muito diferentes, distintas, né? Fortíssimo de pianos, por exemplo, não é suficiente. Então, o que a gente faz para corrigir junto com a velocidade de ar? Mudamos o ângulo. Então, quanto mais piano, mais raspado, mais para fora eu sopro. Quanto mais forte, mais pra dentro eu sopro. Então até dá pra ver, eu acho que dá pra ver, a minha mandíbula mexendo no meu lábio. Claro que é movimento milimétrico, tá, gente? Até porque a gente usa um bocal, o nosso bocal, o nosso bocal, o orifício, ele não é muito grande, né? Então a distância que a gente tem aqui pra trabalhar é pequena, a gente não precisa fazer grandes movimentos, tá? Mas precisa fazer. Então, uma dica importante para fazer esse exercício é ligar o ouvido, ou então se você ainda não tem muita percepção, usa o afinador, que o afinador vai te mostrar exatamente o que está acontecendo com o seu som, se ele está ficando alto ou se ele está ficando baixo. Então, o que a gente faz quando queremos corrigir a afinação? Vou pegar aqui a nota sol de referência. Eu gosto de usar notas nessa região da flauta, né? Sol, lá, si, porque eu acho que é mais fácil para os alunos perceberem e também para vocês fazerem, né? Para os alunos fazerem, eu acho que é a região que é mais fácil. Nos agudos dá para fazer também, na verdade tem que fazer, mas comece com essas regiões média grave, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem entender o movimento. É muita coisa para assimilar, né? Então pega uma nota só e fixa nela para você entender tudo isso de velocidade de ar, de ângulo, e depois você vai para as outras oitavas para não ficar com muita dificuldade, tá? Então, a nota sol, vou soprar piano, raspado para fora. Então, se você quiser até olhar para frente, isso eu acho que ajuda bastante, porque você mentaliza o seu piano lá atrás. Então, tem um ponto que eu sopro que fica só o ar saindo. Aí sai o som. Não sei se dá pra ouvir.
Deu pra ver? Então, quando é piano, mais pra frente, mais forte, mais pra baixo, tá? Uma coisa também que eu queria falar pra vocês, vocês já viram cantores de ópera? Quando eles vão cantar notas fortes, que eles querem projetar o som e tarará, eles fazem o quê? Quem já viu cantor de ópera? Comenta aqui pra mim. Quem já viu... Tá aberto, né? Comentário. Quem já viu cantor de ópera cantando lá o Pavarotti da vida? O que eles fazem quando estão fazendo notas fortes? Eles ficam com a boca fechada ou com a boca aberta? É óbvio essa pergunta, né? Eles têm que abrir a boca, gente. Tem que abrir, tem que ter espaço para aquele som todo sair, para aquele ar todo sair. E a gente é a mesma coisa, por que a gente não faz? Então tem que fazer, o pessoal tem que fazer a mesma coisa, certo? Então quando é forte, a gente tem que ter espaço. Abre. Quando for piano, não é que vai fechar, tá? Não é que vai fechar. Mas o orifício aqui na frente tem que ser menor. Então, aqui atrás, isso é um pouquinho difícil de explicar, mas pensa aqui comigo. Atrás, aqui dentro da boca, vai permanecer aberto. Como se tivesse com o queixo caído, sabe? Bocejo. Aquele bocejo famoso, sabe? Domingo de manhã, preguicinha. Aquele bocejo. Abre todo o espaço aqui atrás. Então, esse espaço, ele tem que estar sempre aí. Piano, forte, fortíssimo, agudo, grave. Tem que estar sempre com espaço. Nunca a gente vai tocar com a garganta fechada, com a boca fechada, tá? Mas, aqui no nosso lábio, né, a gente tem que ter uma certa firmeza. Então, a gente consegue controlar a saída do ar. Quanto mais forte, lembra do Pavarotti lá cantando forte, abre espaço. Quanto mais piano, menor o espaço. Então, é a mesma coisa com a gente. Não sei se dá pra ver. Mas quando a gente toca forte, a gente tem que ter mais espaço. E a boca abre mesmo, tá? Abre de verdade. Será que ficar assim, mano? Mostra mais. Deu pra entender? Então, mais ar, mais volume de ar, mais aberta a minha boca. Isso vai ajudar também a mudar o ângulo do ar. Então, se eu abro, o ângulo muda. Então, já vai resolver o problema de afinação e vai me ajudar a ter mais espaço. Piano, mais pra fora do bocal, mais raspado. E o orifício acaba diminuindo também, porque a gente não precisa usar um espaço tão aberto aqui fora, tá? Aqui dentro sempre com ressonância, sempre com muito espaço. Muito bem, então falamos do erro número 1, erro número 2. O erro número 3, que também é um erro bastante comum. E eu confesso que eu fazia bastante esse erro. Na verdade, há vários anos atrás, quando na minha época de conservatório, que é não controlar o caminho. Então, eu vou do piano pro forte, como se eu tivesse um teletransporte, sabe? Tipo, piano e forte do nada. E isso não é legal, porque a gente tem que ter um controle gradativo. Do piano pro forte, você tem várias dinâmicas. Então, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte. Então, você tem todas essas dinâmicas, você tem que passar por elas, tá? É uma onda. Você vai do piano pro forte, forte pro piano. É uma onda. Não é um teletransporte, tá? É uma onda, um caminho. E esse caminho é importante fazer, tá? Como que a gente vai estudar isso? De novo, nossa amiga querida nota longa, né? Então, vou fazer com a nota longa. Piano. A gente começa com piano. A gente aprendeu que piano raspado para fora do bocal, né? Mais para frente. Com velocidade de ar alta. Não é assim. Não é forte, súbito, né? Isso aqui é um esforzando. Não é isso, tá? Tem que ser gradativo. Então, se você tiver 4 tempos para fazer o crescendo,
espaço crescendo em 4 tempos. Então, vai ter lá no compasso, né, na sua música que você estiver tocando lá, o crescendo e o decrescendo. Ele vai estar marcado do compasso 10 ao compasso 15. Então, você vai ter que fazer isso gradativo. Onde vai ser seus pilares que você vai mudar de degrau, que você vai conseguir fazer, você vai marcar para você ter uma métrica ali, saber, aqui eu vou estar em tal dinâmica, aqui eu vou estar em tal dinâmica. É importante você gradativo. Não deixa para crescer no último minuto ou nos primeiros tempos, porque pode ser que daí você não tenha para onde crescer depois. Tá joia? Então, essa foi a live de hoje. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra mim, que eu vou usar esses últimos minutinhos para tirar dúvidas de vocês. Vou deixar essa live gravada no IGTV, para quem quiser assistir depois. Tô aqui vendo se eu não esqueci nada. Acho que não. Uma última coisa também que é muito legal. Usem a imaginação, sejam criativos, tá? Usem o corpo de vocês também para ajudar nesse processo de descobrimento das dinâmicas de vocês. Então, forte, por exemplo, uma comparação que eu faço com os alunos, né? Pode parecer meio doido, mas funciona, gente. Eu tenho dados estatísticos que funcionam, porque eu sou professora e eles fazem e eles conseguem fazer melhor. Então, testem, tá? Testem no mínimo. Depois me fala o que acharam. Então, tem lá a estante, minha estante tá pra lá. Tem a estante de vocês aqui, né? Quando for fazer forte, se aproxima da estante, porque esse movimento de aproximação vai te ajudar a... É o seu objetivo, né? É como se a estante fosse o forte, sabe? Então, você tá vindo do piano pro forte, e aí do forte você vai fazer o contrário e pro piano. Então, esse movimento, claro que na hora que você estiver tocando, você não vai ficar fazendo isso, né, gente? Por favor. É só um estudo. Na hora do estudo, eu acho que é um exercício bacana. Então, começa no piano. Volta. Tá? Então, esse movimento aqui pode ajudar vocês a ter essa constância. Se puder fazer com o metrônomo, melhor ainda, porque daí você vai contar 1, 2, 3, 4, fica lá no 4, acha o foco do som, lembra da qualidade do som, ouve, volta, 1, 2, 3, 4, fica no piano de novo, ouve a qualidade, a afinação, compara com o forte, tem que estar na mesma nota, tá? O forte e o piano são as mesmas notas, na verdade, a nota é a mesma o tempo inteiro. Mas, quando a gente para na nota, no forte e no piano, é mais fácil a gente conseguir comparar e ver se a afinação é a mesma, tá? Tem dificuldade com isso? Bota o afinador lá pra você ter um parâmetro. Não é pra você ficar dependendo do afinador, mas ele vai te dar uma orientação nesse começo, até você conseguir fazer de ouvido sem precisar dessa muleta, tá bom? Imaginem também, então, piano. Outra coisa que eu falo para meus alunos, eu sou uma professora meio doida, tá, gente? Eu sou uma professora meio doida, uso umas analogias aí doidas. Então, por exemplo, uma delas é que o piano é o esquilinho atrás da moita, que você só vê o olhinho dele, sabe? Você só vê o olhinho dele assim, ó. Piano, pianinho lá, escondidinho. Então, imagina que esse piano tá vindo lá de longe, que é aquela coisa, que ele bem longe, sabe? Longe. Você até tem dúvida se você está vendo mesmo. Nossa, será que é mesmo? Sabe? Você até tem dúvida se você está ouvindo. Já aconteceu com vocês de ir em alguma sala de concerto e está ouvindo lá alguém tocar e de repente a pessoa para naquele pianista e fica, nossa, que coisa linda. Você nem tem certeza se a pessoa está tocando ainda, mas está ouvindo. Então é esse piano. Esse piano é o esquilinho atrás da moita lá, olhando só o olhinho dele. Tá? Então, imaginem, o que é o piano pra você? O que você vai imaginar na hora de estiver tocando piano? O que você vai imaginar na hora de estiver tocando forte? Imaginem, tá? Usem a imaginação, a gente trabalha com arte, com música, com coisas que não são concretas, né? Tudo muito subjetivo. Ainda mais flauta tudo que a gente faz, não dá pra ver. Não é o violino que tá tudo aqui, né? Tudo que a gente faz tá muito interno, é tudo dentro da gente. A gente toca com o nosso corpo inteiro. Então, imaginar nos ajuda a ter esses resultados. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Vou deixar ela salva, novamente já falei pra vocês, né? Vou deixar ela salva. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode me mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Tenham uma excelente noite, bons estudos, façam esses exercícios e me contem depois o que vocês acharam, se vocês sentiram diferença, como que foi pra vocês fazerem todo esse processo. Um abraço, boa noite e até o próximo Papo de Flauteiro. Tchau, tchau!